Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Agradecer também por você estar aqui comigo nessa transmissão. Vou estar orando, vou estar agradecendo a Deus por essa oportunidade, tá bom? Vamos orar? Precioso Deus, Pai de poder e bondade, quero te agradecer, ó Deus, pela sua infinita graça. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Quero louvar, Senhor Deus, o teu nome, quero engrandecer-te, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela orientação do Espírito Santo do Senhor, pela sua infinita graça e pela tua misericórdia. Pai querido, venha nos conduzir, ó Deus, esta noite, ó Pai. Que a sua palavra venha encher o nosso coração. Venha, Senhor Deus, nos introduzir, ó Pai, na sua presença, para que possamos ouvir, Senhor Deus, a sua voz. Para que possamos, ó Deus, estarmos atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor quer nos falar. Pai querido, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por este povo. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelos pedidos, ó Pai, que foram realizados no culto da manhã. Ó Deus, ali pela amiga da irmã Conceição, que já está dando sinais de melhora. Muito obrigado, Senhor. Tem outras famílias, ó Pai, que foram apresentadas. E o que o Senhor também tem abençoado, ó Deus, com tamanha graça, com tamanha bondade. Nós queremos te louvar assim, Senhor. Nós queremos te adorar. Nós queremos exaltar o teu nome. Nos fortaleça, Senhor Deus. Venha, meu Pai, nos dirigir. Venha nos sustentar, Pai. Precisamos de ti, ó Pai. Queremos estar debaixo da sua dependência. Queremos, ó Deus, seguir nos teus caminhos. Ouvindo, ó Deus, a sua orientação. Sendo guiado, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Pai eterno, perdoa as nossas faltas. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, Pai querido. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos, ó Deus, na fé. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, ó Pai, de maneira, Senhor Deus, que glorifique o teu nome, que exalta o teu nome. Nossa oração neste momento, que realizamos e fazemos, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Agora sim, graça e paz, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. E eu quero então já aproveitar e pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo, versículo 14 e versículo 16. Do versículo 14 ao versículo 16. Hebreus, livro de Hebreus, ou melhor dizendo, a carta aos Hebreus, né? Porque é uma carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. O texto está escrito assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vou repetir o texto, que esse é um texto importante nós, ao lermos, prestarmos atenção em muitos detalhes ricos desse texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus,
Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O tema que eu escolhi para essa noite é Jesus, o grande sumo sacerdote. Jesus, o grande sumo sacerdote. O sacerdote é basicamente um ministro que age como mediador entre homens e Deus. Na Bíblia, na palavra de Deus, existem inúmeras referências ao sacerdócio do Antigo Testamento, bem como também do Novo Testamento. Há quem diga que o conceito de sacerdote ou algo similar já existia em praticamente todas as religiões que objetivavam um relacionamento entre o homem e algum tipo de divindade. O sacerdócio hebreu, ele foi oficialmente ordenado no tempo de Moisés, com Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, sendo consagrados como sacerdotes por Moisés, de acordo com a ordem divina. A cerimônia é bastante significativa. Essa cerimônia da consagração dos sacerdotes, ela durava 7 dias e se observava alguns detalhes nessa consagração de Arão e os seus filhos. Você encontra essa referência no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo de 1 ao versículo 37. E você encontra também esses detalhes da consagração do sacerdote, ou do sacerdócio. Você vai encontrar também em Levítico, capítulo 8, todo o capítulo 8 de Levítico. Se nós olharmos a principal função do sacerdote, era servir de representante de Deus junto ao povo. E, ao mesmo tempo, também era um representante do povo perante Deus. Então, ele era um tipo de um mediador. Deus estava ali, ele, como sacerdote, apresentava os sacrifícios agradáveis e expiatórios diante de Deus que o povo oferecia, e também Deus falava com o sacerdote para mediar também as suas palavras com o povo. Não palavras proféticas, as palavras proféticas cabiam aos profetas, mas o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens e Deus. Era a função do sacerdote. Já o sumo sacerdote era um tipo de chefe dos sacerdotes. Nós tínhamos os sacerdotes e nós tínhamos o sumo sacerdote. Na ocasião que houve a consagração do sacerdócio, lá em Êxodo, você vai encontrar então Arão tomando essa função, ou recebendo essa incumbência, essa comissão, de ser o sumo sacerdote. Os seus filhos seriam sacerdotes, por serem levitas, eram descendentes da tribo de Levi, e Arão recebeu essa incumbência de ser o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote é que podia entrar no Santo dos Santos. Então nós temos ali o tabernáculo, já falei sobre algumas partes do tabernáculo, que é os átrios, né? O lugar santo e o lugar santo do santo. Para entrar no lugar santo do santo, só podia o sumo sacerdote.
com a direção de Deus. O sacerdote, ele ajudava nos utensílios, na organização tanto do tabernáculo como do templo, mas cabia ao sumo sacerdote entrar no Santo do Santo. Você vai encontrar também essa referência na Bíblia. Os sacerdotes, eles vestiam um tipo de vestimenta, calções, uma túnica ou um manto, e utilizavam um cinto ou uma faixa, e na cabeça usavam um gorro ou uma tiara, né, que servia de adorno. Já o sumo sacerdote, a veste era diferenciada, né? As vestes do sumo sacerdote, ela representava a santidade e o sacerdócio. Você vai encontrar essa referência tanto no capítulo 28 de Êxodo, versículo 40 e o 42, para as vestes dos sacerdotes, e você vai encontrar a referência para as vestes do sumo sacerdote, você vai encontrar em Êxodo, capítulo 28, versículo 2 a 4, capítulo 29, versículo 29 e capítulo 31, versículo 10. São as referências que nós temos das vestes dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Tanto o sacerdote como o sumo sacerdote tinham esse papel de ser mediadores entre Deus e o povo e Deus. Sendo que o sumo sacerdote era como um chefe, né? Era um tipo de um chefe dos sacerdotes. Isso ficou bem claro quando Arão e os seus filhos foram ordenados ao ministério sacerdotal, ao ofício do sacerdócio, né? Arão passou a ser o sumo sacerdote e os seus filhos, os seus 4 filhos, foram sacerdotes. Acontece que no Novo Testamento nos ensina claramente que não precisamos mais de sacerdote. Nós não precisamos mais de sacerdote. Por quê? Porque Cristo, Jesus, é o sumo sacerdote. É o sumo sacerdote perfeito. Porque tanto Arão e os sacerdotes, como os outros sacerdotes e sumos sacerdotes, eram sacerdotes também humanos, que cometiam erros, falhas, que também incorriam em pecados. E agora, Cristo Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, por ser um sacerdote perfeito. O seu sacerdócio é um sacerdócio completo, perfeição. Ele se tornou o nosso sacerdote perfeito. Então não há necessidade de termos mais sacerdote. Não há necessidade de termos mais um mediador entre nós e Deus entre nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por ser o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote. Então, o Novo Testamento, ele nos esclarece que agora em Cristo Jesus não é mais necessário ter o sumo sacerdote. Porque o sacerdócio do Antigo Testamento, ele era um sacerdócio também provisório. Ele não era um sacerdócio permanente. Ele era um sacerdócio provisório e que apontava para Cristo. A vinda de Cristo como o Messias prometido também é o sacerdócio completo, né, que se realiza em Cristo Jesus. O sacerdócio do Antigo Testamento apontava para ele. Apontava para Cristo, que agora, hoje, ele é o nosso sumo sacerdote. Você encontra essa referência no livro de Hebreus. Você vai encontrar lá que Jesus, ele é superior aos anjos. Você vê isso no capítulo 1 de Hebreus. Você vai encontrar essa referência dizendo que Jesus é superior aos anjos. Depois você vai encontrar Jesus sendo superior à lei, superior a Melquisedeque, superior
a Moisés como legislador. Então você vê que o ministério de Jesus, ele é um ministério perfeito, um ministério completo. Você encontra essa referência no capítulo 7 de Hebreus. Você vai encontrar o autor, ele aborda ali na sua carta esse assunto do sacerdócio de Cristo. Ele enfatiza detalhes, a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio da lei. De modo que o sacerdócio hebreu não era efetivo na expiação dos seus pecados, mas apenas servia para apontar o sacerdócio de Cristo, que é perfeito, pleno e capaz de expiar, de remir todos os nossos pecados. Porque o sumo sacerdote, ele também, no seu ofício, ele também apresentava sacrifícios pelos pecados dele, da sua esposa, dos seus filhos, o pecado da sua família. Então Jesus substituiu o sacerdócio do Antigo Testamento. Agora Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Alguns estudiosos também quiseram argumentar por Jesus não pertencer à linhagem de Arão, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é da linhagem de Judá e não da linhagem de Levi, como levita. Mas o escritor dos Hebreus, ele vai então recorrer a Melquisedeque. Perdão. Ele vai recorrer a Melquisedeque, lá no livro de Gênesis. Porque o Melquisedeque, ele era um rei, e ele também era sacerdote. Mas não tem a linhagem de Melquisedeque. Quem são os pais de Melquisedeque, qual foi a região que ele morou, a localidade, qual é a linhagem da sua descendência de Melquisedeque, não existe. Só apresenta Abraão apresentando-se a ele, oferecendo os seus dízimos e as ofertas, e ele como rei e sacerdote. Me perdoe, irmãos. E então usa Melquisedeque como referência. O que acontece aqui? No capítulo 110 dos Salmos, número 4, ele usa essa expressão, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para se referir a Jesus. Ele não era da linhagem de Arão, porém, ele era um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque como sacerdote, ele vem antes da lei. A lei, ela vem com Moisés. Melquisedeque está no livro de Gênesis, bem antes, já sendo um sacerdote, tipificando o sacerdócio de Cristo. Que o sacerdócio de Cristo é antes da lei. Isso significa que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele já estava mediando, ele já era o nosso mediador, muito antes da fundação do mundo. Muito antes, ele já era o nosso mediador. Essa é uma expressão que nós usamos. Dessa forma, Cristo, ele é o único intermediário. Não existe outro para ser intermediário entre Deus e os homens. Cristo Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há qualquer necessidade, então, de que alguém complete essa função, pois seu sacrifício foi perfeito e definitivo, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 27. Alguns estudiosos também afirmam que o sacerdócio histórico dentro da religião judaica, incluindo o sistema sacrificial, ele cessou após a destruição de Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo. Você vai lembrar que no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, ele foi completamente destruído. Jerusalém
foi completamente destruída e houve-se então uma dispersação, né? Muitos judeus foram dispersos por regiões, por terras, por lugares longe da sua terra natal. Então tomou conta, o Império Romano destruiu no ano 70 depois de Cristo o Templo de Jerusalém e também toda a cidade de Jerusalém ela foi destruída. Isso significa que o sacerdócio, o ofício sacerdotal, os sacrifícios, né? O sistema sacrificial da época, ele foi extinto, porque não havia mais templo, não havia mais um lugar para oferecer esses sacrifícios. E desde então o templo não foi reconstruído. Hoje existe lá pequenos destroços, né? Pequenas pedras que alguns judeus fazem suas lamentações, mas não reconstruíram o templo de Jerusalém. Já que a Bíblia nos orienta que Jesus é o sumo sacerdote, nos ensina que o Senhor Jesus, ele é o sacerdote perfeito, que se completa nele o sacerdócio, que o Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, já era o mediador entre os homens e Deus os homens. Quais são as implicações deste sacerdócio de Cristo na vida dos cristãos? Vou repetir a pergunta. Quais são as implicações deste sacerdócio de Cristo na vida dos cristãos? O sacerdócio antigo foi extinto. Agora o sacerdócio está em Cristo Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, perfeito, capaz, completo. Quais as implicações deste sacerdócio de Cristo na vida do cristão? Eu encontro no texto 3 implicações deste sacerdócio de Cristo na vida do cristão. É sobre eles que eu quero falar com você hoje. A primeira implicação está no versículo 14. Você pode abrir aí. A primeira implicação está no versículo 14 de Hebreus 4. É a nossa primeira implicação. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Primeira implicação: Jesus é o grande líder daqueles que desejam entrar no descanso de Deus. Primeira implicação: Jesus é o grande líder daqueles que desejam entrar no descanso de Deus. Jesus, ele é o grande sumo sacerdote e ele é qualificado. Porque diz o texto, ele já entrou no santuário celestial. Olha lá o texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Adentrou os céus, o santuário celestial. Jesus, ele é o grande líder daqueles que desejam entrar no descanso de Deus. Se você olhar o versículo 8 e versículo 10 do mesmo capítulo, ele fala sobre o descanso. Ele fala sobre o descanso no capítulo 3, ele fala também sobre esse descanso no capítulo 4. Dá uma olhadinha. Hebreus 4, versículo 8 a versículo 10. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Há um descanso. Esse descanso que Josué
como diz o texto, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, porque quando Josué foi comissionado para tomar posse da terra prometida, ali, ao tomar a posse, descansou das obras, do trabalho, da guerra. A guerra cessou, porque Josué, com os israelitas e todo o exército, havia conquistado toda a terra prometida. Então, houve um tempo de descanso. Mas o descanso que o Senhor Jesus e que o Deus nos promete, não é esse tipo de descanso. É o descanso de todo o nosso trabalho. O descanso que está nos céus. É um descanso de paz. É um descanso de harmonia, de tranquilidade, de sem sofrimento. Vai chegar um dia que nós iremos descansar de tudo aqui na terra. Hoje nós trabalhamos, hoje nós estudamos, nós fazemos muitas atividades, nos movimentamos bastante aqui na terra, mas há um descanso prometido por Deus nos aguardando. E Jesus, ele é o líder, ele é o grande líder de todo aquele que deseja entrar nesse descanso. Por quê? Porque o Senhor Jesus já adentrou. O Senhor Jesus já adentrou aos céus, ao santuário celestial. Ele diz para os seus discípulos: eu estou indo preparar-vos lugar. Tem algo nos aguardando, preparado para nós. Se você olhar Hebreus capítulo 9, versículo 24, vai dizer o seguinte. Hebreus 9, versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O Senhor Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, já disse isso. Ele está à destra de Deus. Ele já entrou no céu. Está preparando lugar para nós, para que todos nós, um dia, possamos habitar esse descanso para todos sempre. Descansar de toda obra. Assim como Deus fez os céus e a terra e tudo que nela existe, em 6 dias, e no 7º dia descansou, nós também um dia descansaremos no descanso prometido pelo Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus, que é o grande sumo sacerdote, ele que é o líder de todo aquele que deseja descansar nesse descanso de Deus prometido a nós. Hebreus capítulo 4, verso 14, como eu li, ele também traz uma aplicação. Visto que Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote, ele é o líder de todo aquele que deseja descansar, habitar esse descanso prometido pelo Senhor, tem uma aplicação aqui para nós. Ele diz: apeguemo-nos, então, com toda a firmeza à fé que professamos. Versículo 14. Para nós ele diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, olha a aplicação. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Conservemos firme a nossa confissão. Fiquemos firmes na fé, porque não podemos perdê-lo jamais.
perder Jesus de vista, se afastar de Deus, é perder o descanso. Vinde vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei de todo o trabalho, para sempre. É o que o Senhor nos oferece. Então, apeguemo-nos com firmeza, apeguemos com firmeza a fé que professamos. Se eu e você, todos nós, professamos a fé em Cristo Jesus, façamos com firmeza. Conservemos firmes a nossa confissão. Firmes na fé. Nós não podemos perder Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso líder, para todo aquele que deseja habitar e descansar nesse descanso. Nós não podemos perder Jesus de vista. Porque perder Jesus de vista é perder o descanso. Se afastar de Jesus é se afastar do descanso. Ele nos prometeu: vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, eu os aliviarei. Entra no meu descanso. Venha desfrutar. Tenha gozo pelo meu descanso. O Senhor Jesus, então, como sumo sacerdote, ele nos oferece isso. Então nós aplicamos essa orientação. Apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Só por quê? Porque muitas situações, problemas, adversidades, doenças, desemprego, problemas sociais, político, crises econômica, tudo isso que nós vivemos, violência, desamparo, miséria, fome, pobreza, injustiça, corrupção, tudo isso fica em volta, né? Nos atinge de alguma forma. Mas é nessa hora que nós temos que nos apegar firme à fé que professamos. Não desviar nem direita e nem para a esquerda. Não vacilar na nossa fé. Não escorregar na nossa fé. Mas com firmeza nos apegarmos, né? Conservarmos, ficarmos firmes na fé, na nossa confissão. Nós professamos a fé em Cristo, é nela que eu permaneço firme. É nela que eu vou me firmar. Amém, queridos? Uma segunda implicação que eu encontro aqui no texto está no versículo 15. Olha só o versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim está escrito o versículo 15. Segunda implicação, Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele é um sumo sacerdote perfeito, capaz, completo. Mas ele se compadece de mim, se compadece de você, se compadece de todos nós. Ele enfrentou porque ele é qualificado. Ele é qualificado porque ele adentrou os céus, o santuário celestial. E também ele é qualificado porque ele enfrentou tudo que enfrentamos hoje. O que já enfrentamos, o que haveremos de enfrentar.
Ele é qualificado porque adentrou nos céus, no santuário celestial. E ele é qualificado porque tudo ele enfrentou. Tudo. Tudo que nós enfrentamos, Jesus já enfrentou. Ele foi tentado em todas as coisas. Tudo que nós somos tentados, Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele experimentou fraquezas e provações. Todas as fraquezas que experimentamos, todas as provações que passamos, Jesus enfrentou todas elas. E a nossa semelhança, porém, diz o texto, sem pecar. Por isso que ele é um sacerdote, ou um sumo sacerdote perfeito. Porque ele foi tentado, ele foi provado, ele experimentou fraqueza, ele enfrentou lutas, dificuldades. A nossa semelhança, da forma que nós enfrentamos, contudo sem pecado. Ele não pecou. Ele não pecou. Então ele é perfeito. Ele é qualificado por quem adentrou no santuário celestial. Então ele é o líder de todo aquele que deseja habitar, deseja viver e descansar nesse descanso. E ele também, ele é um sacerdote que se compadece de nós. Jesus se compadece de nós porque ele enfrentou as nossas lutas. Ele passou por nossas provações, por nossas dificuldades, por tudo que nós passamos. Jesus passou por tudo isso. E com um detalhe extraordinário, ele não pecou. Ele continua sendo um sumo sacerdote perfeito, completo e capaz. E ele se compadece de você, ele se compadece de mim também. Ele se compadece de todos nós. Então tem uma aplicação para nós. Já que nós entendemos que o Senhor Jesus, ele se compadece, porque ele enfrentou todas as coisas, olha o que o texto diz. É a segunda aplicação que nós encontramos. Versículo 15 ele diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós passou por todo tipo de condenação, porém sem pecado. Porém sem pecado. A nossa fé, essa é a segunda aplicação. A nossa fé deve ser posta em Jesus, porque ele nos entende. Você pode dizer para mim: pastor, você não está vivendo o que eu estou vivendo. Você não está passando o que eu estou passando. Você não sente o que eu sinto. A luta que eu estou passando você não faz nem ideia, não tem nem noção. E é verdade. Eu não tenho mesmo. Só você e Deus sabe da dor, da angústia, da dificuldade da qual você enfrentou, está enfrentando ou que irá enfrentar. Eu não poderei jamais, né, nessa vida, ou talvez na vida eterna também não, conseguir mensurar de alguma forma o que você sente diante de uma luta, de uma tribulação, diante de uma dificuldade. Mas o Senhor Jesus, ele entende você, ele me entende profundamente. Por essa razão, nós devemos pôr a nossa fé em Jesus. Porque ele é o único que pode nos entender. É o único que pode nos compreender de maneira total, completa. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe da nossa dificuldade. Ele sabe do nosso choro, da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas lutas. Porque ele enfrentou tudo isso. Ele passou por tudo isso. Ele vivenciou cada uma dessas situações. Ele te entende. Então coloque a sua fé em Jesus. Muitos estão colocando a fé num novo presidente, caso venha, possa ter um impeachment. Outros estão colocando a fé no ministro tal, no ministro
a Beltrano, Ciclano. Muitos colocam a fé no partido tal, no partido outro. Outros colocam a fé em uma pessoa, num sistema, num governo. Nós não. O cristão, ele deve colocar a sua fé em Jesus. Porque só Jesus nos entende profundamente. Ele sabe o que nós estamos passando. Diz o texto, e eu vou retomar a leitura. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Nós temos. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque assim como nós passamos as lutas, ele também passou. Passou por todo tipo de tentação, de provação, porém sem pecado, sem mácula, sem mancha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se compadece de você. Ele se compadece de mim. Uma terceira implicação e última que nós podemos ver no texto desse sacerdócio de Cristo na vida do cristão está no versículo 16. Olha só o que diz o versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade ou no momento oportuno. Apeguemo-nos, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, nós somos encorajados a nos achegar a Deus. Nós somos encorajados a nos achegar a Deus e não nos afastar. Deus nos convida para estar próximo, para estar perto dele, se aconchegar nele. Aproximemo-nos. Acheguemo-nos perto dele. Nos aproximemos diante dele, perto dele. No trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade ou no momento oportuno. De Deus, meus queridos, preste atenção. De Deus receberemos misericórdia e não castigo. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos achegamos a Deus, nós recebemos de Deus misericórdia, graça e não castigo. Pastor, mas eu fiz uma coisa muito feia, muito errada, eu cometi um pecado. Se aproxime-se de Deus, confesse os seus pecados, que você vai receber misericórdia e não castigo. Você vai receber graça. Olha o que o texto diz. Assim sendo, aproximemo-nos, nos acheguemos a Deus, no trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aproximemo-nos de Deus. Eu e você receberemos misericórdia, não castigo. Só porque, meus irmãos, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Oferecer os sacrifícios agradáveis a Deus pelo povo. Então o povo errava, o povo pecava, o povo queria fazer um sacrifício de gratidão. O sacerdote,
ele realizava o sacrifício e apresentava para Deus. Ele pegava lá as ofertas, aquilo que foi oferecido de sacrifício, e realizava o sacrifício para Deus. E o Senhor Jesus, ele fez isso por nós. Como o sumo sacerdote, completo, perfeito e capaz. Ele também se fez sacrifício por nós. Ele não é só o sumo sacerdote, mas ele também se fez sacrifício por nós. Por isso que nós recebemos misericórdia e não castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos dele, nós recebemos misericórdia e não castigo. Porque o castigo que nos traz a paz, este castigo estava sobre Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote, mas ele também fez sacrifício por nós. Ele se fez o cordeiro por nós. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós devemos nos aproximar dele, nos achegar a ele. Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Olha o texto. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, curados. Quem se aproxima de Deus, quem se achega diante de Deus, não recebe castigo, recebe graça, recebe misericórdia. O texto diz: aproximemo-nos. A segunda aplicação, se você crê no que a palavra está dizendo, que o nosso castigo estava sobre ele. Se você crê nisso, que o nosso castigo estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, fomos curados. Se você crê nessa palavra, aproxime-se diante de Deus. Convide o Senhor. Deus está convidando cada um de nós a se aproximar dele. Eu quero então concluir dizendo que todo cristão pode e deve se aproximar da presença de Deus com ousadia e se relacionar pessoalmente com ele, por causa de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. E eu e você podemos nos aproximar da presença de Deus com ousadia, com confiança e se relacionar pessoalmente com ele, por causa de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ou nosso grande sumo sacerdote. Aproximemo-nos a ele, nos acheguemos a ele. Depositamos nossa fé em Jesus. E apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Essas são as 3 implicações
que o sacerdócio de Cristo tem sobre a vida do cristão e com as aplicações que eu sugeri. E o texto, na verdade, é quem traz para nós. Nos apeguemos com firmeza à nossa fé, depositemo-nos a nossa fé em Jesus, porque Ele nos entende profundamente, e nos aproximemos dEle com confiança, com ousadia. Cultivemo-nos, venhamos a cultivar relacionamentos com Deus por causa de Jesus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Senhor Jesus, Ele é o mediador, Ele é quem nos apresenta diante de Deus. Ele, neste momento, Ele está à destra de Deus. Deus está no seu trono, o seu Filho está à sua destra, e Ele intercede por cada um de nós. Que você possa refletir acerca dessas implicações. Que você possa ser extremamente abençoado e abençoada. Que a sua semana seja uma semana extraordinária. Que você, no poder que há no nome de Jesus, possa ser orientado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa conduzir você no seu dia, no seu trabalho, no ambiente que você estiver, na sua casa. Ele possa te abençoar grandemente. Abençoar os seus filhos, abençoar a sua família. Deus seja engrandecido. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai, queremos te agradecer, ó Deus. Queremos te louvar, ó Pai, por ser o nosso grande sumo sacerdote. Ó Deus, o Senhor é o grande líder, ó Pai, de todos aqueles que desejam descansar no descanso prometido. O Senhor, ó Pai, é um sumo sacerdote que se compadece de cada um de nós. O Senhor, ó Pai, que nos convida a se aproximar de Ti por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote. Quero agradecer-te, ó Deus, por esta família. Quero te agradecer, ó Pai, por cada um, ó Pai, por cada uma. Os que estão perto, os que estão longe. Todos, ó Deus, possam estar debaixo da sua graça e da sua bondade. Ó meu Pai, dissipa, Senhor, toda a tristeza. Lança fora, ó Pai, toda angústia. Retira-nos de nós, ó Pai, todo medo. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. Dá-nos, ó Deus, sustento pela sua graça. Nós te glorificamos, ó Pai, nesta noite. Engrandecido seja o Senhor. Cerca a nossa semana, Pai amado. Nos dá estratégia. Nos dá sabedoria. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que te pedimos, ó Deus. É o que te clamamos. No precioso nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Nós tenhamos que sempre estar orando e louvando a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero colocar de maneira especial, eu quero que vocês, irmãos, estejam orando pela Rebeca e pelo Bruno. Bruno, ele é filho do Miguel e filho da irmã Neia. Esteja orando por esse casal, por essa família. A princesinha deles é a Bárbara. Esteja orando por este casal, irmãos. Invista tempo
orando pela vida deste casal. Esse casal é uma bênção. Bruno e Rebeca. Ore por eles. Esse casal há de dar frutos para a glória de nosso Deus. Amém, queridos? Eu espero vocês então na quarta-feira, às 19h30, para mais um estudo do Evangelho de João. Ok? Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as doces consolações do Teu Santo Espírito, seja conosco hoje, seja conosco durante a semana, seja conosco até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém? Coraçãozinho. Um forte abraço. Beijo e um cheiro em cada coração. Sigamos juntos, firmes na rocha, na nossa fé. Ótima semana a todos.